Muito bem, eu vou à segunda rodada de perguntas, colocar um pouquinho mais de política, então, na nossa conversa. Como, com todos esses episódios já desenhados, qual é o impacto da revelação dos áudios para a oposição? E eu começo com o Zé dessa vez. Veja, é um desastre para o campo bolsonarista. É um desastre, não tem mais saída. Ou o Bolsonaro vem a público e fala: essas pessoas conspiravam contra mim, essas pessoas me enfiaram num rolo e têm que ser responsabilizadas por isso. E se ele fizer isso, essas pessoas podem ficar indignadas com ele, porque se conspiravam, como tudo leva a crer com ele, dirão: não, o senhor mandou, presidente. Ou então, Jair Bolsonaro vai ficar quieto, sem tocar no assunto, indo às solenidades do seu partido, sem nada a falar, como se nada estivesse acontecendo, e com o seu silêncio assumindo a culpa daquilo que efetivamente parece evidenciado. Jair Bolsonaro hoje não tem mais saída. Ou ele vem a público e diz que aquelas pessoas eram loucas e sofrerá as consequências por isso desses loucos que não eram loucos, mas que articulavam a mando dele com a orientação dele, ou ele realmente está assinando embaixo daquilo que parece o mais elementar dos caminhos analíticos de todo esse conjunto fático. Ele participou efetivamente, tentando pressionar o Exército, tentando pressionar o comandante do Exército a tomar iniciativas que viessem a ensejar um golpe de Estado. Aliás, golpe de Estado cujo decreto, a minuta estava pronta. Foi aquela achada no arquivo do seu ministro da Justiça quando foi preso. Muito bem, Caio, qual é o impacto dessa revelação dos áudios para a oposição? Eu só quero deixar consignado que eu acho lamentável que um jurista e aplicador do direito impute aí de forma tão leviana, né, crimes a pessoas sem provas, né? O que a gente tem claramente nos áudios, em referência ao presidente da República, que seria uma pessoa-chave em qualquer hipótese de golpe de Estado, inclusive num golpe imaginário, já que a ordem teria que partir do comandante-em-chefe das Forças Armadas, é o seguinte: se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. A gente sabe que o pronunciamento não foi feito, a gente sabe que ele fica desinvestido do cargo de presidente da República, vai em silêncio para os Estados Unidos, lá está hospitalizado. A postagem a qual o Zé Eduardo se referiu, ela é a posteriori, ela se dá no dia 10 de janeiro, nós já debatemos isso aqui. Ele estava sob efeito de medicação, os advogados dizem que tem como provar essa afirmação, certo? Ou seja, não tem nenhum comentário no post, é simplesmente, parece uma reprodução de um vídeo deslegitimando o resultado das urnas, né? E sobre especificamente a minuta lá do golpe de Estado, essa é uma minuta que estava esquecida numa pilha de descarte rumo ao lixo na casa do ex-ministro da Justiça. Ele próprio comentando esse documento em depoimento oficial, falou: aquilo lá era um desatino, era uma coisa que, enfim, alguma coisa que parou na minha mesa e que eu descaminhei. Então, é o seguinte, a gente tem que dar o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal em todas essas coisas. Agora, falando de golpes imaginários, né, que parece ser uma especialidade aí do meu debatedor, né, e por isso que é tão perigoso, vamos resgatar aqui o passado recente. Olha, Poder 360, aqui, 2 segundos. Vilas Boas, aqui, na verdade é o UOL, Folha. Vilas Boas diz que Brasil correu riscos institucionais com Dilma. E ela pede explicações. Comandante do Exército nos governos Dilma e Temer, o general Vilas Boas, disse em entrevista publicada pelo jornal O Globo, tá, que Brasil correu risco institucional durante o impeachment de Dilma. Ele disse que a ex-presidente e 2 parlamentares de esquerda chegaram a cogitar a decretação de um estado de defesa. O mesmo estado de defesa a que se refere essa minuta que estava sendo, segundo o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, encaminhado para o lixo, né? Portanto, eu acho muito perigoso a gente ficar alimentando essas teorias de conspiração e implicando as pessoas sem prova, quando o que a gente tem categoricamente é uma série de áudios que desoneram o comandante das Forças Armadas e o presidente da República, porque fica muito claro o esforço, né, de certa parte do oficialato indignada de tentar persuadi-los a aderir a isso. E isso não houve tentativa de golpe, doutor. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que está no plano da imaginação, no plano das ideias. Qual tropa que foi mobilizada? Qual aparato institucional que foi mobilizado nesse sentido? Você não tem a adesão do Poder Executivo, não tem a adesão do Exército. Onde está esse golpe?
Muito bem, Zé Eduardo. Em primeiro lugar, Caio, eu não acho lamentável você pensar como você pensa, é um direito seu. Eu não sou autoritário a ponto de imputar a outro que deva pensar obrigatoriamente como eu, senão eu acho horrível, perverso. Acho, Caio, que, na verdade, você tem o direito de tentar tratar as coisas com 2 pesos e 2 medidas. E ataco o seu argumento, não ataco você, porque respeito interlocutores, eu ataco argumentos. E me parece que não tem coerência, Caio. Você ver aquelas imagens que mostram lá o G. Dias e deduzir que Lula mandou abrir as portas do palácio diante de uma situação que no máximo seria culpa. E diante de referências textuais a que o presidente daria uma ordem para o golpe, você dizer isso não é prova. Disso não se trai nada, ao contrário, prova o oposto. Na verdade, Caio, nós temos que procurar, e essa é minha opinião, e respeito você quando discorda de mim, ser o mais possível isentos dentro da objetividade não neutra que nós temos. Ou seja, não é possível eu tratar essas situações desta maneira. Dizer, não, o Lula sabia, está aqui, olha, sabe por quê? E você disse isso, o G. Dias era muito próximo dele, não tinha como ele não saber. E agora, diante do capitão Cid, dessas pessoas que eram ligadas a Jair Bolsonaro, que falam dele, dando ordem para fazer algo que o comandante do Exército não queria, você não vê nada ali. Você não vê nem indício, nem nada, não tem prova. Por favor, Caio, eu acho que eu tenho todo o direito de pensar como eu acho e não julgo que você tem o direito de achar que é lamentável o que eu penso, como não penso que o que você pensa é lamentável. Apenas acho que você trata as coisas com 2 pesos e 2 medidas de acordo com aqueles que você vê como inimigos ou como aliados. É lógico que eu tenho o direito de lamentar a sua opinião. Eu respeito, mas eu lamento. Agora, o que eu não admito é que sejam colocadas palavras na minha boca, Zé Eduardo. Isso não. E de novo, não. Você vai dizer que eu disse que o Lula sabia? Ou eu fiz uma pergunta, inclusive direcionada ao senhor, falando, se ele soubesse, não era caso de impeachment? Eu não falei que o Lula deu ordem para abrir, eu não faço esse tipo de especulação. Eu disse que era plausível que o governo Lula soubesse. Por quê? Porque divulgou trechos editados da imagem e depois disse que as imagens estavam sob sigilo. E ainda bem que a íntegra dessas imagens, né, foi divulgada aqui pela CNN Brasil. Muito ao contrário do que está acontecendo agora, em que áudios são vazados de forma seletiva a conta-gotas. Percebam a diferença? Num caso, você tem uma transparência total, com a divulgação da íntegra das imagens para a imprensa, e no outro, você tem áudios, né, que você não tem sequer a resposta. Então, será que só eu estou me sentindo manipulado por essa divulgação seletiva das informações? Eu aposto que não. E se a gente aplicasse o mesmo sarrafo que você coloca para o Bolsonaro, ontem mesmo o senhor disse aqui, Zé Eduardo, olha, alguns companheiros cometeram erros, se perderam, isso em referência a petistas aí envolvidos nos escândalos bilionários de corrupção. Ora, o Lula era citado até em delação premiada, homologada no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o senhor, aí sim com 2 pesos e 2 medidas, fala, não, Lula não sabia de nada. Por quê? Porque não está provado e tal. Agora você tem áudios cujo conteúdo demonstra que o presidente não havia aderido. O conteúdo demonstra que o comandante das Forças Armadas não havia aderido. E aí, nesse caso, Bolsonaro tem que ser incriminado pela tentativa de golpe que estava na cabeça de terceiros subordinados. Onde estão os 2 pesos e 2 medidas? Zé. Na verdade, fatos são fatos, Fábio. Ou seja, dia 8 aconteceu, Bolsonaro não reconheceu o presidente, Bolsonaro tentou desacreditar as eleições, isso são fatos. E agora, esses outros fatos mostram o que aconteceu. Eles dizem que Bolsonaro daria uma ordem que não poderia ser impedida pelo comandante do Exército e que depois se apresentaria desculpas, dizendo, olha, eu não podia descumprir o que o presidente mandou. É isso que está dito, Caio, é só ler. Isso é fato. Então, portanto, isso não é ilação, isso não é conclusão. E diante disto, me parece de uma evidência tão cristalina que é até difícil dizer. Eu posso dizer que a pandemia não existia, eu posso dizer que ela é uma gripezinha, eu posso dizer que ela se curava com cloroquina, eu posso dizer que o tratamento precoce resolvia, eu posso dizer que a vacinação não resolveu, eu posso dizer tudo, mas os fatos e a ciência demonstram, é o que está posto aqui. Não adianta eu construir o imaginário para encobrir a realidade, é isso que eu estou dizendo. Mas respeito quem faça assim. Não lamento que você faça assim. Eu apenas acho que você está muito distante da verdade dos fatos, que a tua análise não corresponde à verdade e que talvez a paixão ideológica te anime a fazer isso. Eu respeito quem é os apaixonados.
Apenas que eu acho que a paixão excessiva ela distorce a verdade. A paixão excessiva faz com que nós defendamos o indefensável. A paixão excessiva faz com que golpes tramados se transformem em ilusões, em sonhos, em devaneios. Golpe feito e golpe tentado é ato ilícito, é ato atentatório à democracia e os fatos apontam visivelmente para que Jair Bolsonaro efetivamente tenha participado disso. Mas vamos continuar investigando. A cada dia, Caio, o sol parece que mostra os fatos que aconteceram.